Gente, graça e paz. Caiu a conexão. Tá chovendo muito, muito, muito aqui. Tinha algumas pessoas ao vivo comigo. Vou esperar elas entrarem. Amém? Quem estiver entrando, vai falando um oi, vai falando graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz. Quem está conosco, deixa aí seus comentários. Eu estava falando a respeito de oração. Rafaela Rodrigues, a paz. Eu estava falando a respeito de oração e caiu a conexão. Eu quero que você entenda que existe uma guerra espiritual. E o inimigo, ele não fica feliz quando as pessoas em concordância vão buscar algo da parte do Senhor. Eu estava com quase quantas pessoas? Tinha uma grande quantidade de pessoas e a conexão caiu. E eu estava falando justamente do propósito da oração. E eu estou aqui novamente para mencionar que eu estou com um caderninho de oração aqui. Aí, tá entrando, o povo tá entrando. Graça e paz, Pri, caiu a conexão. Eu estou aqui com esse caderninho de oração, na qual eu vou estar colocando os nomes das pessoas que vão estar deixando o seu nome e o seu pedido de oração. Aí, tá entrando. Gabriela Simão, Priscila. Hoje tá chovendo, a conexão tá meio ruim. Se tiver alguma interferência, eu quero que vocês me avisem, tá bom? Tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo certinho? Hein? Vocês podem me dar um feedback? Tá tudo ok. Então eu vou estar falando a respeito desse relacionamento. Porque a oração, ele é se relacionar com o Pai. Existem momentos na nossa vida que a gente vai buscar em oração respostas para aquele projeto, para aquele sonho. E Deus, ele se manifesta através das orações. E uma das coisas que o Senhor faz também é confirmar através da oração quando o propósito de Deus está em conjunto com o nosso. Porque a oração respondida é a oração que está alinhada com o Pai. Kátia, Deus abençoe sua vida, minha querida. Então, quando essa oração ela está alinhada com Deus, a primeira coisa que o próprio Senhor vai providenciar é aquilo que está sendo mencionado a respeito daquele pedido, acerca daquilo que nós estamos colocando diante do Senhor. As Escrituras Sagradas narram que o povo de Deus perece por falta de sabedoria e conhecimento. E que não sabe orar, e que quando ora mal e por isso não responde. Então nós não temos que nos conformar com isso e nem aceitar sermos assim, porque quando nós estamos diante de Deus, conectado com Ele, a primeira coisa que nós vamos fazer é perguntar para o Senhor se aquilo que nós estamos pedindo é legítimo, é da parte de Deus, e se Ele está na direção, e se Ele está no controle, automaticamente o Senhor vai fluir para as coisas encaminhar a respeito daquela resposta chegar aqui na terra. A Bíblia diz que Daniel estava passando por uma batalha espiritual. Existia uma guerra impedindo as bênçãos de Daniel. Elas estavam presas nas regiões celestiais. E quando o Senhor entra com providência, diz que foi necessário o anjo Miguel guerrear para que as bênçãos fossem liberadas sobre a vida de Daniel. Então eu quero que você saiba que também existe uma guerra para você não receber aquilo que você tanto pede, aquilo que você tanto procura. Então eu quero que você entenda que você não tem que desistir. Se você tentou uma vez, se você tentou duas, tente novamente e se alinhe com pessoas que têm o mesmo propósito em oração, para que em conjunto essa resposta chegue o mais rápido possível. E para você entender, eu vou falar a respeito de uma pessoa que estava presa com um mandato de morte, só que através da oração, os grilhões e as cadeias foram rompidas. Olha o poder da oração.
Deus enviou um anjo para libertar um homem da cadeia, porque Herodes queria matar Pedro. E para você entender, eu vou entrar nas escrituras sagradas e vou falar a história de Pedro na cadeia, que está lá no livro de Atos 12. E eu vou ler só uma parte que diz assim, ó. Pedro, tornando-se em si, agora sei que verdadeiramente o Senhor me enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes. Nessa ocasião, a igreja, quando eu falo a igreja, eu falo pessoas, as pessoas que levavam a palavra de Deus estavam sendo perseguidas por Herodes. E uma dessas pessoas que procuravam perseguir a igreja, as pessoas que falavam a respeito do evangelho de Jesus Cristo, era Herodes. Herodes era um homem mau e ele colocou Pedro na cadeia. E ele estava esperando um momento da Páscoa, na qual Pedro seria executado. E as escrituras sagradas narram que Pedro ele estava acorrentado na cadeia. Além de preso, ele estava acorrentado com os soldados, porque naquela ocasião, a pessoa, além de ficar dentro da cadeia, os soldados prendiam os seus braços sobre eles para que não houvesse fuga. E as escrituras sagradas narram que Pedro ele estava dormindo e acorrentado junto aos soldados. E eu fui lendo as escrituras sagradas, estava dizendo que tinha um quarto de quartermos sobre ele. Então existia 14 soldados responsáveis por Pedro, por manter ele na cadeia. Ou seja, Pedro estava preso sob a vigilância de 16 soldados, sobre o mandato de Herodes. Herodes era um homem mau. Ele perseguia o projeto de Deus. Ele não queria que a igreja avançasse. Ele queria matar os escolhidos de Deus. Eu quero que você entenda que sempre que você for fazer algo para o Senhor vai enviar Herodes na sua vida. Mas Herodes nunca vai ter o poder de matar o projeto de Deus, o sonho de Deus. Carlos Eduardo, Deus abençoe sua vida, meu querido. Então Herodes estava aprisionado na cadeia, sob a vigilância de 16 soldados. Só que Pedro ele estava em paz, porque quando Deus está no controle, mesmo sobre um decreto de morte, o Senhor nos dá paz. Por isso que a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento é com aquele que é de Deus. E a Bíblia também diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então eu quero que você entenda que você é uma pessoa de Deus e o maligno não tem poder de tocar na sua vida, não tem poder de tocar nos seus projetos, não tem poder de tocar na sua família, porque você é de Deus e o maligno não tem poder sobre isso. Então as escrituras narram que Pedro misteriosamente foi acordado de madrugada pelo anjo. As escrituras narram que o anjo estava dormindo e um anjo apareceu e tocou ele do seu lado. Eu quero que você entenda que quando você for direcionado por Deus, o Senhor vai enviar anjos e vai dar ordem a seu respeito, para te direcionar para o caminho de vida e não de morte. Pedro ele estava aprisionado e o caminho que ele estava ali, que Herodes tinha planejado para ele, era um caminho de morte. Porque Herodes queria fazer um espetáculo público, matando Pedro. Eu quero que você saiba que nenhum espetáculo público para denegrir a sua imagem, para matar você, para afligir você, para impedir você de prosperar, de seguir em frente, de crescer espiritualmente, vai prevalecer. Nenhum espetáculo maligno para expor você vai prevalecer. E foi o que aconteceu com a vida de Pedro.
Herodes estava planejando fazer um espetáculo público para exterminar com Pedro, para zombar com Pedro, para mostrar para o povo de Deus que maior era Herodes. Tolo. Sabe por quê? Porque não prevalece. Herodes nenhum tem poder de tocar em você. E as escrituras narram que quando Pedro estava dormindo, ele foi acordado por um anjo. E esse anjo falou para Pedro: Pedro, levante-se. Coloque suas vestes. Coloque a sua capa. Coloque a sua sandália. Sabe por que o anjo está falando isso? Porque existem momentos na nossa vida que colocar as nossas vestes, as nossas sandálias, nos preparar para aquilo que Deus tem, compete a nós como humano, mas nos tirar da prisão e calar a boca do inimigo e nos fazer passar no meio dele como se fosse invisível, isso compete a Deus. Sabe o que o Senhor ministra no meu coração? Que Pedro ficou invisível diante dos olhos dos adversários dele, porque o anjo do Senhor apareceu naquela cela. Às vezes o livramento vai vir desta forma. Deus colocando você invisível diante dos olhos dos seus inimigos, para chegar um momento certo de mostrar quem é que prevalece dentro desta guerra. As escrituras narram que Pedro ele não precisou colocar a mão em nenhum soldado. Ele não precisou se defender. Ele não precisou se justificar. Sabe por quê? Porque quando Pedro se levantou, as algemas que estavam acorrentadas juntos com aqueles soldados caíram por terra. E misteriosamente aqueles soldados ficaram atônicos e não puderam fazer nada. É só Deus que pode fazer isso. Mas sabe por que Deus age dessa forma? Porque existia uma igreja que orava por Pedro. As escrituras sagradas narram que existia uma casa, que dentro dessa casa abrigava as pessoas que estavam ali intercedendo por Pedro. E sabe o que o Senhor ministra no meu coração? Isso fala a respeito de aliança com pessoas que têm propósito com Deus. Como é importante nós termos os nossos amigos que nos aproximam do Senhor, que tem direção para orar com propósito, que pode ligar aqui na terra e o Senhor ligar também lá no céu acerca daquilo que Ele quer fazer na sua vida. E que também pode desligar aqui na terra toda a malignidade. E o Senhor também cancelar toda a prisão na mente, todo o abandono, toda a rejeição. Isso não vai ter poder de fazer você prosseguir para o propósito que o Senhor tem na sua vida. Era exatamente isso que a igreja estava fazendo. Orando, pedindo algo a favor de Pedro. Às vezes, a gente sem força, a gente vai buscar em oração uma resposta. Sabe o que eu quero que você entenda? Que Deus ele honra o desejo do coração daquele que tem integridade diante do Senhor. Eu quero que você entenda que aquela igreja não era uma igreja abandonada. Ela era uma igreja perseguida. Porque nem por um momento Deus abandona aquele que é seus. Você pode estar sendo perseguido, mas abandonado não. Negligenciado por Deus não. Sem amparo do nosso Senhor não. Porque mesmo que você ainda não está vendo diante dos seus olhos uma resposta aqui na terra, eu quero que você saiba que Deus pode enviar um anjo para trazer uma resposta de oração para a sua vida. E essa resposta você vai poder contemplar e os demais também vão poder ver aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Era exatamente isso que o povo estava fazendo. As escrituras sagradas narram que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava ajoelhada, clamando.
por um livramento. Só que as pessoas não conseguem entender como Deus pode agir, mudando todo o rumo das coisas. As Escrituras Sagradas narram que Pedro saiu da cadeia. Ele se levantou, o anjo mandou ele se vestir, colocar suas sandálias. Quando fala a respeito de capa e de sandálias, o Senhor ministra no meu coração assim que nós temos que fazer a nossa parte como filho. O anjo, ele fazia as coisas no campo sobrenatural, que era pegar e tirar Pedro de dentro da cadeia, mesmo com uma escolta militar de 16 homens vigiando ele. Essa parte, que é a parte sobrenatural, que é a parte do impossível, compete a Deus. Mas colocar a sandália, a nossa capa, as nossas vestes, somos nós. E isso tem muito a ver com a nossa postura diante de Deus. Não tem como a gente chegar dentro do nosso objetivo, da nossa caminhada cristã, do nosso relacionamento com Deus, se não houver esforços da nossa parte. As Escrituras Sagradas narram que no campo da oração, até Jesus, sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus encarnado na figura de Cristo, ele tinha os seus momentos de oração. Ele se recolhia para orar. Ele se recolhia para falar com o Pai. Ele tinha o seu devocional. Ele tinha o seu particular com o Senhor. E sabe o que o Senhor ministra? É esses que vão prevalecer diante da adversidade. Porque diante da adversidade, tem coisas que nós vamos recorrer a Deus, que só é Ele que pode fazer por nós. Tirar Pedro da cadeia dessa forma, era só Deus. Fazer por você aquilo que você acha impossível, compete só ao Senhor, não compete ao homem. Então o que Deus está mostrando? Filha, faz a sua parte, que a minha eu faço. Eu surpreendo você. Eu envio anjos. Eu mudo os decretos. Eu mudo as histórias. Eu mudo o laudo de médico que deixou um decreto de morte. Eu abro uma porta de emprego que pode mudar a sua história e a vida dos seus. Eu confundo os seus adversários. Eu faço você ficar invisível diante deles, para você passar num território seguro, sem que eles venham te afligir ou te matar. Porque verdadeiramente aqui era uma guerra. Se Pedro fosse sair com a força da sua mão, ele seria morto pelos próprios guardas que estavam ali diante dele. Só que não é esse tipo de luta que eu estou falando. Eu estou falando do território da oração. Oração de clamor. Oração de guerra. Oração de libertação. Oração de agradecimento. Que tipo de oração? Hoje, qual é o seu discurso diante de Deus? Porque o discurso da igreja naquele momento era para o Senhor libertar Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro sai, ele passa por vários portões e os portões por si só se abrem. Sabe o que eu estou querendo que você entenda? Que existem portas na sua vida que por si só vão se abrir, mas não é pelo seu poder, é pelo poder que há na autoridade do nome de Jesus. Quando você for passar por portas que por si só se abrem, pode ter certeza que não foi o homem que abriu, foi o próprio Deus. Quando Pedro estava passando, as portas se abriam, mas era o próprio Senhor abrindo as portas das cadeias para libertar Pedro da cadeia. Existem esforços na nossa vida que não compete a nós, compete a Deus.
Existem portas que é Ele que vai abrir. Sem o seu esforço, você só vai passar por ela. E o esforço que eu me refiro aqui é que você não vai precisar colocar a mão. Pedro não precisou colocar as mãos nos guardas. Pedro não precisou abrir as portas. Pedro não precisou quebrar as correntes, que ele era acorrentado nesses guardas. Pedro não precisou. Sabe o que Deus fez? Deus fez isso por ele. Deus providenciou isso por ele. Sabe quando Deus providencia algo na nossa vida? Ele faz cadeias abrir. Ele faz portas abrir. Ele faz correntes se quebrarem. E às vezes não é diante do seu adversário. Porque o adversário estava dormindo. O adversário estava em outro mundo. Porque o Senhor colocou dentro dele uma mentalidade de ficar sem ação. As Escrituras Sagradas narram que os soldados não viram nada. Não observaram nada. E vai ser exatamente isso que vai acontecer. Os seus adversários não vão ver a movimentação. Eles não vão ver as portas se abrindo. Eles não vão ver as cadeias se quebrando. Eles só vão saber que você conseguiu passar do outro lado quando você já estiver em solo seguro, em abrigo. É exatamente isso que o Senhor ministra no meu coração. Você não vai precisar colocar a mão. E sabe o que eu fui pesquisar a respeito de oração? A oração é uma oração objetiva, é se alinhar com o desejo de Deus. Quando uma oração é objetiva, é que ela está alinhada com o desejo de Deus. Daí não é mais a sua vontade. É você orar em concordância com aquilo que Deus já determinou. É você confiar naquilo que Deus colocou dentro do seu coração, sabendo você que era da vontade dele. Sabe qual foi a resposta para Pedro quando ele saiu da cadeia? Foi: Pedro, eu livro da mão dos adversários os meus escolhidos. Pedro, eu tiro da cadeia aquele que tentou matar você. Pedro, eu coloco a mão nos oficiais que te mantiveram preso sobre correntes. Eu liberto você. Não existe nada que vai prender um ungido ou uma ungida de Deus. Não existe prisão na mente. Não existe demônio. Não existe palavra de maldição desde o ventre que tem poder de paralisar aquilo que Deus já decretou lá no céu sobre a sua vida. Não existe. Porque quando Deus ele escolhe alguém, ele busca meios e fins para concluir aquilo que ele tem determinado desde o princípio. Sabe por quê? Porque Pedro ele não ia morrer na cadeia sendo um projeto falido na mão de Herodes, sendo que Deus falou: através dele eu vou transformar a minha igreja. E foi exatamente isso que Deus fez pela vida de Pedro. Aquele que queria fazer com Pedro um espetáculo público, matando ele diante dos seus inimigos. Sabe o que o Senhor fez? Deus matou Herodes. A Bíblia diz que Herodes colocou as suas vestes reais. Está aqui nas Escrituras Sagradas. Herodes e as suas vestes reais estava sentada no tribunal e exclamou o povo de Deus: a voz de Deus não é a voz do homem. E a glória de Deus não é a glória do homem. Quando o povo de Deus exclamou isso, Herodes morreu diante do povo. Eu quero que você entenda que aquele que por si só se levanta contra você, com poder e autoridade maligna, não é você que toca, é o próprio Senhor.
Sabe por que Deus quis matar Herodes? Para mostrar para o povo de Deus que sobre os escolhidos dele, ele não deixa os seus inimigos prevalecer. Tem momento que Deus leva, tem momento que Deus mata mesmo, porque é inimigo que não consegue ser tratado por Deus para mudar a sua natureza maligna, o Senhor tira do meio dessa terra, porque aquele que persegue o povo de Deus não prevalece de pé. Era exatamente isso que Deus estava mostrando para o povo dele, que diante de um decreto de morte da parte de Herodes, quem serviu de espetáculo público diante do tribunal foi o próprio Herodes. O espetáculo que Herodes queria fazer, matando Pedro, para mostrar para o povo o poder e o senhorio dele, o próprio Deus fez. Nós não precisamos colocar a mão nos nossos inimigos. Todo aquele que se levanta contra o povo de Deus com uma natureza maligna, como Herodes se levantava contra a igreja, serviu de espetáculo diante do povo para mostrar que maior era o Senhor. E os próprios homens daquele momento diziam: a voz de Deus não é a voz do homem, principalmente de um homem maligno que tem dentro dele uma corrupção que tenta calar o povo de Deus. Então entenda, igreja, entenda que você tem o poder e a autoridade do Senhor. Quando Deus tira Pedro da cadeia, é para mostrar para nós que mesmo diante de um decreto da parte de Herodes, não vai prevalecer, não vai prosperar. Porque quando nós nos envolvemos num relacionamento genuíno de oração, da parte de Deus é que vem o livramento. Ninguém vai poder tocar no projeto ungido, escolhido do Senhor. E eu glorifico a Deus por esse entendimento. Sabe por quê? Porque você não é qualquer um. Porque você reconhece quem é aquele que te levantou. Igual Pedro, quando saiu, ele não conseguia dimensionar aquilo que estava acontecendo. As escrituras narram que ao mesmo tempo que ele achava que era um sonho, que era um delírio, mas não era a providência de Deus. E sabe o que eu acho interessante? Que as portas se abriram para Pedro passar das cadeias. E quando ele bate diante da porta, que ele foi atrás da igreja, ele foi atrás daqueles que estavam recolhidos para orar. A alegria foi tanta que as pessoas que uma pessoa rude foi receber ele, não conseguiu abrir. Ela fechou a porta e de alegria ela foi dizer para o povo. O povo tão consternado achou que aquela menina estava delirando. Só que era a própria manifestação de Deus mostrando para Pedro. Pedro, a igreja às vezes ora, mas ela não acredita que o agir de Deus é tão rápido assim. Às vezes você está orando e você não acredita que o agir de Deus pode ser tão rápido assim. Sabe por que Deus queria agir rápido? Porque passando a Páscoa, Herodes planejava fazer esse espetáculo público de matar Pedro diante das pessoas, para mostrar o seu poder. Só que isso não prevaleceu. Porque quem mostrou o poder diante do povo sobre um espetáculo público, falando que se levantar contra o ungido de Deus não prevalece, foi o próprio Senhor. O Senhor abateu os seus inimigos. Então Deus, ele age rápido, ele às vezes age dentro do tempo, às vezes ele age esperando uma atitude sua, um comportamento seu, mas ele age no momento certo. Sabe o que aconteceu com Ana? Ana, ela subia com o marido dela para oferecer para o Senhor
um sacrifício, mas o desejo dela era ser mãe. Ela chorava incessantemente porque ela era humilhada, porque ela não tinha filho. Só que o dia que ela entendeu que só chorar não funciona, ela teve uma atitude diferente. Sabe o que eu quero que você entenda? Que só chorar não funciona. Você tem que oferecer algo diferente para o Senhor. Porque quando Ana subia, ela não subia para adorar. Ela subia murmurando e reclamando porque ela estava estéril. Mas a Bíblia diz que o próprio Senhor a fez estéril. Sabe quando a madre dela foi aberta? Quando ela ofereceu aquilo que ela não tinha. Quando ela declarou: Deus, eu não tenho, mas eu te ofereço. É você parar de chorar e adorar. Adorar porque você está viva. Adorar porque você ainda não tem. E que no momento certo Deus vai providenciar. As escrituras sagradas narram que ela foi confundida como uma mulher embriagada. Sabe por quê? Porque a manifestação de Deus era tão grande que ela se entregava com tanto afinco. Só que ela não estava nem aí. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava adorando, rasgando o seu coração diante de Deus. Você não tem que se importar com o sacerdote, com ninguém. Se entregue nessa oração, que é aquilo que você pede vai chegar nas suas mãos e você vai poder contemplar diante dos seus braços aquilo que Deus providenciou. Foi através de um devocional particular entre ela e Deus. Às vezes Deus quer fazer isso, levar você para um relacionamento sem viver na dependência do outro, para orar e buscar aquilo que você tanto sonha e deseja. No caso de Pedro, não existia uma igreja que clamava por ele, mas é porque essa igreja tinha um propósito. Mas no caso de Ana, aquilo que ela queria, Deus estava esperando só dela. Existe questões e ordem que Deus vai providenciar na nossa vida, mas é no campo individual, no campo da oração, no campo da intimidade entre você e Deus. Igual eu falei, oração alinhada com Deus é você orar sabendo qual é o propósito de Deus. Não é você colocar o seu propósito diante do Senhor. É você colocar diante de Deus um propósito que o próprio Senhor está de acordo. É legítimo isso que você pede. Sempre foi da parte de Deus legítimo que Ana tivesse um filho. Mas sabe por que Deus não deu? Porque ela nunca se achegou diante de Deus da forma que ela se achegou naquele momento. Às vezes nós vamos obter algo da parte de Deus quando nós mudarmos o nosso comportamento diante dele. É entregar para ele aquilo que a gente ainda nem tem. É entregar para ele aquilo que a gente tanto sonha. É entregar para ele os nossos desejos, os nossos sonhos, sabendo que é da vontade dele e crendo que no momento certo ele vai conceder. Foi o que aconteceu. Ana não tinha, mas ela deu algo que ela nem tinha, ela ofereceu. Ela ofereceu para o Senhor. Sabe o que a igreja estava oferecendo para Deus em relação a Pedro? Súplicas, falando assim: Deus, Pedro está na cadeia, nós somos um povo frágil, nós não podemos entrar contra as milícias militar de Herodes. Senhor, Pedro está na cadeia, mas ele é um ministro seu, ele é um líder, e ele não vai morrer na mão do adversário. Essa era a oração da igreja. Sabe que oração era essa? Era uma oração legítima da parte de Deus. Era uma oração que o próprio Senhor estava em concordância. Era uma oração que saía dos lábios dos irmãos, mas que o próprio Deus colocava. Pede para o Senhor colocar nos seus lábios as orações certas para você atingir o alvo com objetivo.
Quando Ana pediu e ofereceu, ela recebeu. Aquilo que você pede é para privilegiar você somente, o seu ego? Ou é para privilegiar você e os demais? Aquilo que você tanto busca vai agregar o que na sua vida? É isso que eu quero que você entenda, que nesse campo de oração, oração com objetividade, é você orar baseado naquilo que Deus também quer. Sabe qual é o meu desejo? É que pessoas sejam alcançadas no espírito. É que elas sejam saradas nas suas almas. É que elas venham conhecer o verdadeiro evangelho. Sabe qual é o meu objetivo? É que as pessoas alcancem a eternidade, baseado naquilo que as escrituras diz, que é pela fé. É pelo sangue da cruz de Cristo. Amém? Já deu, amor? Já faz quase meia hora que eu estou ministrando aqui, amados. Eu quero que você entenda que orar é se relacionar. E você não precisa ter um vocabulário amplo, chique, porque não é nada disso que o Senhor pede. E também, repetição vãs não é oração. E também, pedir algo envolvendo ídolos também não é oração. Oração é relacionamento, é entrega. É isso que o Senhor quer e deseja de você. Eu vou perguntar para vocês, quem deseja que eu coloque o nome de vocês aqui, ó, no meu livrinho de oração. Eu tô percebendo que muitas pessoas estão entrando no meu Messenger para estar conversando comigo a respeito. E eu quero que você também tenha essa liberdade, se assim você quiser. Então eu quero agradecer a vida da Rose. A Rose, ela entrou em contato comigo pedindo oração. E eu orei por ela na madrugada. E o Senhor providenciou aquilo que ela estava precisando. E quando você tiver interesse, você pode também estar fazendo isso, tá? Eu quero agradecer a vida da Kátia, da Eliseuda. E quem mais, amor? Priscila, Daniela, Kátia, Carlinhos. Deus abençoe a vida de vocês, queridos. Eu vou estar deixando essa live salva. E eu vou estar compartilhando ela para alcançar outras vidas. E se você tiver desejo nesse coração de alcançar outras vidas com essa ministração, compartilhe ela para abençoar outras pessoas. Pessoas têm que ser alcançadas. Pessoas têm que ser ativadas. Eu vou orar por vidas. João Cardoso, Deus abençoe sua vida, meu querido. Ele sempre compartilha minha live. Deus abençoe muito. E eu quero finalizar essa ministração com uma oração. Amém? Deus abençoe, tá bom, gente? Pai, em nome de Jesus, aqui estão as pessoas que o Senhor colocou para ministrar ao vivo, Pai. Pai, alcança cada um com o teu poder e glória. Toda mentira, todas as escamas nos olhos, toda religiosidade, toda mentira lançada desde o ventre. Pelo poder que há na autoridade do teu nome, eu repreendo todo demônio, eu repreendo toda pessoa, Pai, pessoas acamadas que estão em leito dos hospitais, pessoas com depressão, pessoas com sentimento suicida, pessoas, Pai amado, que estão aflitas na alma, Pai, pelo poder que há na autoridade do teu nome, venha alcançá-las de uma forma sobrenatural, Pai. Cobre elas com o teu poder, cobre elas com a tua glória, Pai, cobre elas com o teu poder e graça, Pai. Vá de encontro a essas vidas. Abençoe a vida das pessoas que vão estar assistindo também nos grupos, Pai. Manifesta seu poder de uma forma sobrenatural, Pai. Abre as portas de empregos, Pai. Traz saúde para o teu povo, Senhor. Traz entendimento, Pai. Traz libertação para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração, Deus abençoe. Está conosco também a Rafaela Rodrigues. Deus abençoe. Sejam bem-vindos vocês, tá bom? Fiquem com Deus, graça e paz. Também está conosco o pastor Daniel, que hoje eu estive falando com ele. E ele deixou uma palavra para mim. Deus abençoe sua vida, pastor.